O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguma vez você já foi decepcionado por alguém que você gostava muito, que você confiava muito? Alguém que estava no seu convívio, comia com você, te conhecia muito bem, que você gostava muito. Essa pessoa alguma vez te decepcionou? Lhe traiu? Ou te ignorou? Ou que levou você a uma extrema decepção? Eu acho que com certeza todos nós já passamos por isso. O porquê dessa pergunta inicial do padre? Hoje nós estamos em frente de uma passagem de 2 discípulos de Emaús. O primeiro chama-se Cleofas. E o segundo, vocês sabem? Tem ideia? Vocês percebem que o nome não está contido aqui na Sagrada Escritura, mas era uma mulher. Uma mulher.
Se nós formos na crucificação de Cristo, vai estar dizendo lá: quem estavam aos pés da cruz? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, João e Maria, mulher de Cleofas. Então era um casal que estava voltando de Jerusalém e indo para Emaús. Olha que interessante, nosso Senhor, Ele começa sua vida pública em um casamento, nas bodas de Caná. E Ele vai terminar a sua vida pública também junto de um casal, os discípulos de Emaús. Esse casal estava totalmente decepcionado com o evento da Sexta-feira Santa. Com certeza, esses dois também seguiam nosso Senhor já há algum tempo. Tinham visto Ele curar, tinham visto Ele andar sobre as águas, tinham visto Ele levantar os mortos, ressuscitar. E quando eles viram aquela cena na Sexta-feira Santa, ficaram arrebentados por dentro e decepcionadíssimos, porque pensaram assim: meu Deus, Ele se dizia o Filho do Homem e acaba numa cruz. Olha que forma trágica que esse homem acabou. Então eles voltaram arrebentados para Emaús. Vocês sabem que Emaús para nós hoje é o local cotidiano, nossa casa, nosso trabalho. Então eles estavam voltando decepcionados para a vida cotidiana. Quantas vezes, por exemplo, você não questionou a Deus algo horrível que aconteceu com você? Quantas vezes você não foi contra Deus, não se decepcionou com Deus, não brigou com Deus? Por que o Senhor permitiu, Padre, que levasse alguém que eu amava? A gente briga com Deus, a gente fica de mal com Deus. Quantas vezes a gente já não fez isso na vida? Questionou a Deus por algo que nos aconteceu, que nós não gostamos, e até mesmo nos afastamos da igreja. Ah, mas foi o Deus que eles cultuam que levou aquele que eu amava. Olha só, o que a gente faz, o que a gente fala em relação ao bom Deus. Mas é nesses momentos em que Deus vem e começa a caminhar com a gente. Eles estavam no caminho, tristes. Nosso Senhor aparece e começa então a caminhar com eles. E no caminho, o Senhor vai falando dele mesmo na Escritura. Para quê? Para confortar o coração dos dois. E quando eles estavam chegando perto de casa, esse casal obrigou nosso Senhor a celebrar a segunda missa. A primeira missa foi na Quinta-feira Santa. A segunda missa de nosso Senhor foi na casa do casal de Emaús. Olha que interessante. Jesus fez 4 ações nessa casa, 4 verbos. Ele toma o pão, abençoa, parte e distribui. Ele celebra a missa. E quando ele celebra a missa, que ele dá o pão da vida aos discípulos, eles mudam do pranto para a alegria. Quando a gente está em comunhão com o Altíssimo, o nosso pranto vira uma alegria e vira festa. Pode o mundo cair, mas se você está na comunhão com o pão da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, as suas lágrimas, o seu pranto, a sua decepção, a sua amargura para com Deus se transforma em alegria. Vocês entendem agora o porquê que nós devemos estar em e na comunhão com Deus? Para quando vier a crise de um casal, por exemplo, né? Quando eu disse para vocês que nosso Senhor quis começar nas bodas de Caná e terminar no casal de Emaús, é porque a conjugalidade, ou seja, o jugo que você, casal, leva com a tua esposa. Vocês sabem que jugo é a canga do boi, né? Que a gente coloca aqui para arrumar os bois lá, né? Para levar o carro de boi. Aquilo ali chama-se jugo ou canga.
Aquilo é um peso. Cônjuge, conjugalidade, com o jugo, com o peso junto. Mas quando o casal leva esse peso junto, com Cristo, torna-se leve. Torna-se leve. Nosso Senhor um dia disse assim para os discípulos, para todos, minto: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve, e eu vos darei descanso. Então o que você está esperando para ter o descanso? O que você, casal que está aqui, que muitas vezes enfrenta uma conjugalidade pesada, que está tirando a sua paz, o que vocês estão esperando para usarem o jugo de Cristo, que é mais leve? Quando o casal aprender que a felicidade não está no outro. Uma vez eu dizia para uns amigos, que se a gente casa, ou se a gente namora, achando que a felicidade está no outro, vai se frustrar. Vai bater a cabeça na parede, sim. Porque o outro é falho, é débil, é sensível. A gente às vezes quer encontrar a felicidade no outro. A felicidade não está no outro. A felicidade está em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós tivermos uma vida nele, buscarmos continuamente, nossas alegrias se tornarão em alegria, nossas tristezas em alegria, nossos farrapos em adornos, como diz a Santa Bíblia. Andem com nosso Senhor Jesus Cristo, sejam íntimos dele, para que a sua vida conjugal, para que a sua vida em família, para que a sua vida no trabalho seja mais leve. Você acha que nosso Senhor não quer mudar a sua vida? Com certeza quer, porque Ele ama. Eu sempre digo para as pessoas assim que Deus, Ele ama a cada um de nós. Não é porque nós somos bons ou nós somos ruins. Deus, Ele ama verdadeiramente você, porque Ele é bom.